Olá! Nesta aula do curso de Introdução à Transferência de Calor, vamos falar sobre um mecanismo, o terceiro mecanismo de transferência de energia, que é a radiação térmica. E lembrando, nas aulas passadas, nós vimos a condução de calor, governada pela lei de Fourier, a convecção, governada pela lei de Newton, e hoje veremos a radiação de calor, governada pela lei de Stefan Boltzmann, cuja forma matemática tem uma particularidade importante. Contrariamente à lei de Newton e à lei de Fourier, que dependem da diferença de temperatura entre o corpo ou do sistema que vai emitir essa energia e o corpo ou o sistema que vai receber essa energia, na forma de condução ou de convecção, a lei de Stefan Boltzmann depende da temperatura elevada à quarta, e essa temperatura é do corpo ou do sistema que está emitindo energia na forma de radiação. Ou seja, a radiação ocorre de forma independente de haver sistemas que estão recebendo essa energia. Isso vai fazer bastante diferença, a gente vai ver num exemplo daqui a pouco. Entrando no detalhe da radiação, trata-se de uma forma de transferência de energia por meio de ondas eletromagnéticas, e isso é bastante inusitado. Quem explicou esse fenômeno e formulou teorias foi James Maxwell, que analisou o seguinte fenômeno, que é bastante simples. Imagina aqui uma fonte, uma pilha, uma fonte de tensão, um circuito elétrico, uma chave e uma bússola que, na ausência de campos magnéticos artificiais, ela aponta sempre para o norte magnético do planeta Terra. Pois bem, fechando o circuito aqui, surge uma corrente elétrica e se observa a deflexão da agulha da bússola. Vou até voltar e fazer de novo, fechando a chave ali em cima. A bússola indica a presença de um campo magnético associado à formação dessa corrente. E a explicação fornecida por Maxwell é que cargas elétricas em movimento geram um campo eletromagnético. E esse campo é detectado pela agulha, é ele que causa a deflexão da agulha aqui. E mais ainda, se esse campo variar no tempo, são geradas ondas eletromagnéticas que carregam, transportam energia. Pois bem, com relação aos fenômenos térmicos, Maxwell explicou ainda que a agitação molecular, ou seja, a temperatura, está associada à emissão de ondas eletromagnéticas, na forma do que se chamou radiação térmica. Ou seja, vou até voltar um slide, cargas elétricas em movimento, as partículas de um sistema termodinâmico são átomos e moléculas, portanto elas contêm cargas elétricas, um próton, por exemplo, aqui no núcleo, prótons e nêutrons, e as respectivas nuvens eletrônicas, na medida em que se tem agitação molecular na medida em que se tem agitação molecular e choques de moléculas entre moléculas, o rearranjo atômico, e principalmente da nuvem eletrônica ali em volta dos núcleos, está associado justamente àquelas cargas em movimento, portanto, à emissão de ondas eletromagnéticas. Então é como se fossem pequenas antenas de rádio mesmo, emitindo ondas eletromagnéticas. Portanto, um objeto com temperatura, ou seja, com agitação molecular, emite radiação eletromagnética como uma antena de rádio. Pelo simples fato de um corpo ter temperatura, ele está constantemente emitindo ondas eletromagnéticas, cuja intensidade depende da quarta potência da temperatura, conforme mostra a lei de Stefan Boltzmann. E essas ondas eletromagnéticas, como qualquer outra onda, podem ser caracterizadas, por exemplo, pelo seu comprimento de onda, em metros mesmo, e pela frequência, F aqui na fórmula, que é o número de oscilações por segundo, no caso de F estar expresso em Hertz. E a relação entre o comprimento de onda e a frequência é dada pela velocidade, o C aqui é de celeridade, a velocidade de propagação da onda, que no caso de ondas eletromagnéticas é a velocidade da luz. E a gente pode ainda colocar em perspectiva a radiação térmica em relação às outras radiações eletromagnéticas. Por exemplo, a luz solar, se trata de luz visível, radiação eletromagnética, que é capaz de sensibilizar os nossos olhos, aqui na faixa do micrômetro, aqui então é o comprimento de onda. Acima disso temos os raios X e os raios gamas, originados, por exemplo, no decaimento nuclear, num reator de fissão. E abaixo do espectro visível, as microondas e as ondas de rádio. O que a gente denomina radiação térmica está associado aqui à faixa do visível
e ao infravermelho próximo e infravermelho distante. Pois bem, elaborado esses conceitos, vamos aplicá-los em algumas situações práticas. O primeiro deles, entendendo o efeito estufa que está causando o derretimento acelerado das geleiras, a retração das geleiras e da calota polar. Primeiro vamos ver o que acontece quando a radiação térmica incide num meio semi-transparente ou até opaco mesmo. Mas incidindo a radiação térmica, algumas coisas podem acontecer. Por exemplo, pode haver reflexão, que é caracterizada por um coeficiente chamado de reflectância. Pode haver transmissão, no caso de um meio transparente ou semi-transparente, caracterizado por um coeficiente chamado de transmitância. Pode haver absorção, caracterizado pela absorvância, e na medida em que esse corpo semi-transparente tem temperatura, ele emite também radiação, o que é caracterizado por um coeficiente chamado de emissividade. A atmosfera terrestre se comporta como esse meio semi-transparente do slide anterior. O Sol emite radiação térmica, a sua temperatura superficial da ordem de 5.500 graus, e essa energia eletromagnética, essa energia emitida pelo Sol, se pudéssemos analisá-la com um sensor aqui no topo da atmosfera, veríamos um gráfico mais ou menos como está mostrado aqui. Ou seja, a quantidade de energia, a intensidade de energia em função do comprimento de onda que está chegando nesse ponto aqui no topo da atmosfera. Conforme se pode ver, a maior parte da energia solar chega na faixa do visível, chegando ainda alguma coisa na faixa do infravermelho e alguma coisa na faixa do ultravioleta. Se colocássemos esse sensor aqui que estava no topo da atmosfera na superfície terrestre, para identificar a interação com a atmosfera, veríamos um gráfico dessa maneira aqui. Ou seja, a quantidade total se reduziu, mas há reduções diferentes em faixas de frequência diferentes. A redução na faixa do visível é bastante pequena, na verdade, em relação às outras reduções, mostrando que a atmosfera é muito transparente com relação às frequências do visível. Alguma redução ocorre aqui na faixa do infravermelho, principalmente devido à camada de ozônio, mas o principal das atenuações, das reduções de energia, estão associados aqui à faixa do infravermelho. E a gente sabe que isso ocorre devido à presença de alguns gases atmosféricos, sobretudo a água na forma de vapor d'água e o principal vilão aqui, o CO2, atenuando drasticamente a energia nessas faixas aqui do infravermelho. O que acontece em seguida é que a própria superfície da Terra tem temperatura, portanto ela se comporta como uma daquelas antenas de rádio e vai emitir ondas eletromagnéticas na faixa de radiação térmica, na faixa do infravermelho mais visível, como eu mostrei no slide anterior. Essa radiação térmica emitida pela superfície da Terra, ela vai ser emitida a uma temperatura média de 25 graus, aqui o 25 é só para efeito de raciocínio, o que é muito diferente dos 5.500 graus aqui do Sol. Portanto, essa energia eletromagnética térmica, ela vai ser emitida nessa temperatura que está associado a essa faixa de frequências aqui, e que é justamente nas faixas de frequência onde a atenuação dos gases aqui, vapor e CO2, atua mais fortemente. Ou seja, dependendo da quantidade, do volume de CO2 que tem na atmosfera, por exemplo, se tiver uma quantidade pequena de CO2, algo como 250, 200 ppm, o que aconteceu há pelo menos 500 anos atrás aqui no planeta Terra, a atenuação vai ser menor e, consequentemente, essa onda reemitida, essa onda eletromagnética reemitida, vai ter condições, por exemplo, de escapar aqui da atmosfera e ir para o infinito. Caso a concentração de CO2 aumente, hoje a gente está próximo aqui de 350 ppm, então essa atenuação aqui vai ser mais intensa e, eventualmente, uma fração maior dessa radiação térmica emitida pela superfície, ela permanece aprisionada aqui na atmosfera e o efeito vai ser o de aumentar a temperatura dessa atmosfera, como de fato está ocorrendo. Um outro exemplo que a gente pode usar para entender os fenômenos ligados à radiação térmica é explicar exatamente isso daqui. Por que pode haver formação de gelo sobre uma vegetação, uma superfície qualquer na verdade, em noites de céu limpo, mesmo que a temperatura ambiente não caia abaixo de zero, é a chamada geada.
como está mostrado aqui nessa foto, a formação de gelo sobre as folhas e sobre as pétalas. Isso tem a ver com radiação térmica e isso ocorre mesmo que a temperatura ambiente não caia abaixo de zero. E a explicação tem a ver, está fortemente ligada aos fenômenos associados à radiação térmica, conforme eu vou explicar agora através desse exemplo. Vamos considerar alguns objetos, uma flor, um avião, o sol e uma casa, e mais ainda, que a temperatura ambiente, a temperatura do ar aqui seja de 25 graus. Pois bem, esses objetos têm temperatura, portanto eles emitem ondas eletromagnéticas, a flor, o sol, e eles trocam energia, ou seja, a flor emite para o sol e o sol emite para a flor. Apenas, é importante destacar, uma temperatura do sol é muito maior e a temperatura entra à quarta potência na lei de Stefan-Boltzmann, a intensidade que o sol emite para a flor é muito maior do que a intensidade que a flor emite para o sol. Obviamente, os outros objetos trocam energias todos com todos aqui, a flor e a casa, a flor e o avião, e depois os outros objetos também. Okay? O ponto importante a destacar é o alcance dessas temperaturas de equilíbrio aqui. E cada uma delas resulta de uma equação de balanço, de conservação de energia. No caso específico da flor, essa equação é a seguinte: o que a flor emite como radiação e como convecção se iguala a todas as energias que estão sendo recebidas pela flor na forma de radiação. No caso aqui, o que ela emite depende da lei de Boltzmann, Stefan-Boltzmann, e depende só de sua temperatura. Então esse T aqui é esse 26. No caso da quantidade de energia que ela emite por convecção, depende do ΔT, o 26 menos o 25. E as energias que ela recebe na forma de radiação dependem das temperaturas de cada um dos objetos. Esses TKs aqui são as temperaturas aqui do avião, do sol e da casa. E o que acontece agora durante a noite quando há um desequilíbrio nessa equação? Durante a noite a gente não tem mais o Sol e o que há é, digamos assim, a tela de fundo do universo cuja temperatura é muito baixa, é próxima do 0 Kelvin, na verdade 4 Kelvin ou menos 270 graus. Então aqui nessa equação, um dos termos aqui, o termo correspondente ao Sol, mudou muito, a sua temperatura mudou muito, de 5.500 para menos 270 graus. Então não é possível essa temperatura aqui, que na situação diurna convergiu para 26 graus, não vai sustentar mais aqui em 26 graus. Então novas temperaturas vão se estabelecer, então, só para efeito de raciocínio, por exemplo, a temperatura da flor pode cair a menos 2, o do avião, que era menos 50, pode cair para menos 75, e a da casa, por exemplo, de 8 cai para 5. E isso explica a formação de gelo sobre superfície, sobre os arames aqui, sobre as folhas, sempre em noites de céu claro. E nessa foto aqui dá para saber que não é neve, é geada mesmo, a formação de gelo, porque não há formação de gelo sobre, por exemplo, aqui a estrada. A emissividade é muito baixa aqui da Terra, então ela não emite como, por exemplo, emite o arame aqui e as folhas. Ok? E concluindo, algumas constatações importantes com relação à radiação térmica. A primeira, contrariamente à condução e à convecção, a radiação térmica pode ocorrer na ausência do meio físico, no vácuo, por exemplo. Segundo, a radiação térmica ocorre em função da temperatura do objeto emissor e não depende da temperatura do objeto ou dos objetos receptores. Ou seja, T é o motor da transferência de calor e não ΔT, como no caso da convecção e condução. E por fim, exemplos de radiação térmica incluem a luz visível, o calor emitido por um corpo captado com auxílio de uma câmara infravermelho e a própria radiação cósmica do Big Bang. Ok? Então é isso. E conforme a nossa programação, na próxima aula veremos em mais detalhes a condução de calor, ou seja, trabalharemos com a lei de Fourier. Até lá!